Olá, mais uma vez, graça e paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês qual é o culto que agrada a Deus. E se encontra lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Os irmãos leem lá no Velho Testamento que Deus já não se agradava mais da adoração e do culto e a busca a Ele, porque os sacrifícios, o culto, a adoração estava sendo extremamente mecânica, mecanizada, fria. E o culto ele tem que transformar a nossa vida. O culto tem que adorar e agradar a Deus, porque Ele é objeto do nosso culto. Ele é a figura central da nossa adoração e do nosso culto. O culto que agrada a Deus, no contexto da nova aliança, fundamenta-se no conhecimento, deve ser oferecido em espírito e em verdade, por meio de sacrifícios espirituais e de maneira lógica ou racional, e é um rendimento, é um render-se ante aquele que é todo-poderoso. Nós temos que nos esvaziar para que a graça de Deus, a presença de Deus no ato de adoração e de culto possa nos encher. Culto com essas características deve seguir a lei da moderação, apresentada pelo apóstolo Paulo, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Moderação é o domínio próprio, ou autocontrole, o equilíbrio entre a mente e as ações. O nosso culto, meus caros, tem que ser agradável ao Senhor, a Deus Jeová. Os sacrifícios feitos no Antigo Testamento subiam como aroma suave e agradável a Deus. A ideia de Paulo em Romanos 12, na qual nós lemos, é que o culto cristão é a oferta da nossa vida como um sacrifício agradável a Deus, semelhante aos sacrifícios do Velho Testamento. É a mesma ideia utilizada para escrever ou descrever a oferta dos filipenses. Filipenses 4,18 diz: Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A adoração que agrada a Deus possui algumas características. Primeira, ela fundamenta-se no conhecimento. Deus só pode ser adorado se ele for conhecido. O salmista convoca o povo de Deus para adorá-lo, dizendo: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quando conhecemos quem é Deus e que Ele faz, somos motivados e impelidos a adorá-lo.
O apóstolo Paulo, lá em Atenas, passando e observando os objetos de culto, aquelas imagens de escultura, ele viu um altar ali vazio, que em grego era agnotos theo, quer dizer, ao Deus desconhecido. E ele fala: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente que eu vos anuncio. Paulo descreve, então, quem Deus é e que ele faz em nossas vidas. Há uma frase em latim, na teologia, que sintetiza esta verdade: lex credendi, lex orandi. Ou seja, aquilo que cremos determina como oramos. Este reconhecimento de natureza espiritual é possível somente por meio de Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 1, 11, 27. Outra verdade: nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração inaugurada por Jesus Cristo é em espírito e em verdade. O que significa isso? Em espírito, a adoração interna do coração não só depreende mais a lugares sagrados, pois o crente é o santuário ou tabernáculo de Deus. A adoração é simples. A adoração é reverente. A reverência é um ato santo de temor e respeito à pessoa e santidade de Deus. Em verdade, a adoração deve ser de acordo com a Bíblia. Ela está limitada àquilo que é autorizado pelas Escrituras. A adoração deve ser sincera, verdadeira e genuína. Veracidade é contrária ao formalismo exterior. Nós só podemos adorar a Deus, e a nossa adoração, o nosso culto, a nossa oração só é agradável ao Senhor se de fato nós o adoramos em espírito e em verdade, se a nossa vida ou adoração se coaduna com o nosso discurso, com a nossa mensagem, com a nossa prédica, ou seja, com as nossas palavras. As nossas atitudes devem se coadunar com aquilo que professamos. Do contrário, Deus jamais aceitará a nossa adoração a Ele. Esse texto apresenta um contraste entre o culto no Antigo Testamento e no Novo. Primeiro, o culto é fruto de união entre o crente e Cristo, Jesus. Ele é a pedra viva, eleita e preciosa, e os crentes são as pedras vivas. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, povo adquirido, povo santo. Então, deve haver santidade na nossa adoração, no nosso culto, na nossa adoração ou oração a Deus. O crente é um verdadeiro sacerdote, no sentido de ter acesso a Deus. Os sacrifícios são espirituais, em contraste com o sistema sacrificial mecânico do Antigo Testamento. Os sacrifícios de adoração são agradáveis a Deus. Por meio de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus é a sua intercessão, torna o crente mais aceitável a Deus, juntamente com a nossa adoração e o nosso culto.
A mesma ideia é repetida pelo autor aos Hebreus, quando diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencies igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Paulo declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional vem do grego vernacular, logiken, ou latreian. Significa um culto lógico e inteligível. O culto cristão ou a adoração cristã requer entendimento. A Bíblia fala: se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Todavia a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14, 4 e 15. O Salmo 150 diz: todo o que respira, louve ao Senhor. Os animais, as plantas, os homens respiram. Cada ser, porém, é de uma espécie diferente. O homem, ser racional, deve louvar a Deus utilizando-se a sua mente. Ocorre que o nosso culto, para ser agradável a Deus e aceito por Deus, a nossa adoração deve coadunar ou equilibrar-se entre a nossa razão e a nossa emoção. Ou seja, nós devemos sentir, nos render ante a Deus, mas também entender aquilo pelo qual nós estamos adorando e cantando. A nossa vida tem que ser um eterno culto a Deus. Deus tem que ser agradado. Deus tem que ser reverenciado, adorado, buscado por nós com inteireza de ser e de coração. Nos desnudar ante aquele que é todo-poderoso. Tirar as nossas máscaras de religiosidade. Viver e encarnar a santidade, a retidão, a graça na nossa vida, para aí sim, santificando uma vez a nossa vida, o nosso culto ser agradável, a nossa adoração ser aceita pelo Senhor, como cheiro suave. Que Deus abençoe e que Deus se agrade. Deus possa aceitar a nossa adoração a Ele nos nossos cultos, na igreja e o nosso culto particular em família. Que Deus abençoe. Amém.